Continuando, segunda parte da aula. A gente falou lá então de memória imunológica e agora vamos ver como é que essa memória imunológica funciona em um gráfico que cai para caramba, já que a gente falou em Enem, né? A gente estava falando em Enem antes de eu começar a gravar. Cara, isso cai pra caramba em Enem. É normal ficar esses quadrado preto com Esses risco? quadrados preto aqui sou eu que tô. Para mim, aparece aqui meu painel de controle. Hum, Bom, vamos lá. Entenderam a memória imunológica? Então vamos lá. Agora, eu não vou mais falar de célula, eu vou falar como que acontece. Por exemplo, vou desenhar um gráfico, plano cartesiano, XY. Lembra que vocês estudavam muito isso em matemática? Eixo hum, X, eixo Y. Vamos fazer já estudaram isso, gosto de lembrar. mas agora nós vamos interpretar. E nós vamos usar um plano cartesiano. O que é um plano cartesiano? É aquele plano que tem o X e que tem o Y. Nossa, eu não tenho régua, cara, aqui é ruim, mas... Uhum. Certo? Então eu tenho aqui meu eixo X e meu eixo Y. Só que X e Y é uma coisa mais da matemática. Só porque X o que significa? X é alguma coisa qualquer. O que é Y? Outra coisa qualquer. Então agora eu não vou mais chamar de XY. O meu X aqui, por exemplo, vai ser o tempo. E meu Y aqui vai ser anticorpos. Certo? Isso aqui nada mais é. Vamos aproveitar e estudar um pouquinho de matemática? Nada mais é que o Y e nada mais que é o X. Em matemática, o X é alguma coisa qualquer, o Y outra coisa qualquer. Então, talvez na matemática às vezes fica difícil de entender, porque é uma coisa abstrata, né? Tipo, nossa, um vai dar lá com dois, não estou entendendo direito. Mas aqui eu acredito que você vai entender. Bom, beleza. Aqui é o dia zero, certo? Aqui é o dia zero. Escolhe uma doença aí, vai, para eu falar. Fala uma doença aí. Tuberculose. Hã? Tuberculose. Tuberculose. No dia zero, você entrou em contato com a tuberculose pela primeira vez. Você entrou em contato com a tuberculose pela primeira vez. Eu pergunto, você tem anticorpos com a tuberculose? Para tuberculose? Não. Não tem. Então o que vai acontecer? Você não tem. Deixa eu mudar agora minha corzinha aqui. Você não tem anticorpos. Mas o que acontece? A tuberculose já começou a agir no seu organismo. Então você passou lá no dia zero, você está com zero anticorpos. Até que o seu sistema imunológico específico começa a funcionar. E começa a produzir anticorpo. Começou a produzir anticorpo. E vai aumentando. Conforme o tempo vai passando. Tá vendo? Aqui não é a tabela de anticorpo? Aqui não é o eixo do anticorpo? Olha lá, tá aumentando. O tempo vai passando, né? Ó. O tempo vai passando. E seus anticorpos vão aumentando. Você já está com sintoma, você já está com o nariz entupido, em casos mais graves começa a espirrar sangue, né? Mas você já está lá com vários sintomas. Tá lá. E o corpo produzindo anticorpo devagarinho. Mas está aumentando. Até que chegou nesse ponto aqui, ó. Até que chegou nesse ponto, seu corpo conseguiu controlar a tuberculose. Controlou a tuberculose. Aqui é o início da doença, certo? Vou colocar aqui. Contato. Contato com a
tuberculose. Aqui, mais ou menos, é quando começaram a aparecer os primeiros sintomas. Às vezes, os sintomas demoram a aparecer. A gente já está produzindo anticorpo. Vamos colocar aqui, ó. Aqui é quando começaram a aparecer os primeiros sintomas, né? Febre, né? Primeiros sintomas. Então apareceu os primeiros sintomas. Aí nosso corpo está lá, né? Um trabalho danado, né? Mas ele chegou nesse momento, ele começa a conseguir controlar a tuberculose. E a tuberculose começa a regredir. E você para, né? Os anticorpos começam também. Você está controlando, você não precisa mais. Beleza. Aí você já não está mais doente. Então, neste ponto aqui, ó, eu tenho agora os anticorpos de memória. Não são anticorpos, né? É porque quando a gente vai analisar um corpo, por exemplo, lá no coronavírus, a gente não vai pegar a célula cistotóxica, porque dá muito trabalho. Mas nesse momento aqui, ó, você tem anticorpo de memória. Você tem, vou colocar melhor aqui, ó, você tem imunologia de memória. Certo? Então, beleza. Tranquilo. Você já está lá, você já tem um pouquinho de anticorpo, né? Os linfócitos estão lá de boa. Aí vamos supor que nesse ponto aqui, ó, você tem um segundo contato com a tuberculose. Não sei o que aconteceu, você entrou em contato com uma outra pessoa e nesse ponto, deixa eu mudar a cor. Nesse dia aqui, nesse dia você entrou em contato de novo com a tuberculose. Eita, será que vai ficar doente de novo? Você entrou segundo contato com tuberculose. Aí você fala, eita, vou ficar doente de novo. Mas nosso sistema imunológico já tem um sistema de memória. Sabe o que o nosso sistema imunológico vai fazer? Falar, opa, eu já conheço, então será que essa doença vai pegar? Sabe como é que o nosso sistema imunológico vai agir? Ele vai agir assim. Ele vai ter um pico na produção de anticorpo. E muito rápido. Olha como é lento aqui, ó. Aqui, mano, não deu nem tempo da doença se instalar. Você não teve sintoma nenhum. Você nem sabe. Sabe o que vai acontecer aqui? Você nem sabe que você entrou em contato com a tuberculose. Vou voltar de novo. A doença não deu nem pro cheiro. Você entrou em contato com a tuberculose, mas não aconteceu nada. Por quê? Porque o nosso sistema imunológico já tem memória, já sabe como é que funciona, então ele explodiu numa produção de anticorpo muito rápida. Aqui foi lenta. Deu tempo de aparecer sintoma, você ficou doente. Aqui tudo você tá doente, ó. Tá doente, nossa, eu tô podre aqui, meu Deus, nossa, tô de cama, fui pro hospital, tô tomando remédio, até que nosso corpo consegue controlar. Aí a gente tem memória, aqui a gente tá curado, certo? Vou colocar aqui, deixa eu colocar aqui em outra cor. Curou-se. E aqui o segundo contato. Certo? É assim que funciona o sistema imunológico. Tudo aquilo que a gente estudou, agora analisando num gráfico XY, também chamado de plano cartesiano, lá na matemática, então nós estamos vendo aqui um plano cartesiano. É isso que acontece. É por isso que nós não ficamos doentes quando a gente entra em contato com o mesmo vírus. É por isso que a gente não pega catapora de novo. É por isso, bom, a dengue tem 4 tipos, né? Mas suponha que você pegou a dengue do tipo 1. Você não pega a dengue do tipo 1 depois. Você pode pegar a dengue do tipo 2. Mas a dengue do tipo 1, se você pegou, você não pega ela. Por quê? Aconteceu isso. No segundo, você pegou a primeira vez, teve o sintoma, ficou lá mal, chamou a mamãe, faz leitinho pra mim, mamãe, tô dodói, mamãe, papai, vai morrer, né? Tem os meninos principalmente, vai morrer. Mamãe, hoje pode ser minhas últimas palavras, mamãe. Né? Minha mulher aqui em casa é assim, quando ela tá doente, ela chega assim e fala, Daniel, pode ser minhas últimas palavras. Ela é um drama danado. Aí, beleza. Mas quando você entra em contato a segunda vez, tá aqui, ó, um boom, uma explosão. Nosso corpo produz anticorpo muito rápido, né? Ó, o tempo curto, produzimos muito anticorpo, numa quantidade muito maior, e você nem sabe que você teve contato. Beleza?
Ah, mas por que a gente pega a gripe várias vezes? Porque a gripe, na verdade, ela é muito mutante. A gripe todo ano está sofrendo mutação. Então, quando ela sofre mutação, aquela imunologia de memória serviu para um tipo de gripe e não para o outro tipo de gripe. É por isso que todo ano a gente às vezes pega uma gripe, porque são vírus que têm diferenças, têm antígenos diferentes, e aquele anticorpo para uma família de gripe não funcionará para outra família da gripe, certo? É... Vocês conseguiram entender Sim. com essa. Então, Sim, bom, sim. vamos lá. Professor, Diga. por que normalmente quando você, por exemplo, pega tuberculose, por Hum. exemplo, é mais difícil pegar tuberculose do que pegar o corona? Bom, porque a tuberculose a gente tem vacina. Se eu não me engano, a vacina da tuberculose é a BCG. Né? Tá lá uma das. É aquela que deixa, inclusive, aquela marquinha, né? Que tem várias. Aquela BCG são várias. Eu não sei quais são. Por que é muito difícil pegar tuberculose? Por que quase ninguém pega tuberculose hoje em dia? Porque a gente toma vacina. E a vacina, ela. Agora eu vou entrar, né, na vacina. Como é que funciona a vacina? A vacina, ela vai simular. Sabe o que a vacina vai simular? Este O processo vírus? aqui. Calma aí. Ela vai simular isso aqui, ó. A vacina é um simulador biológico. Olha que louco, vocês ficam falando aí de Minecraft, que é um simulado lá, né? A vacina é um simulador biológico, cara. Melhor ainda, um simulador imunológico. A vacina, ela vai entrar nesse ciclo aqui. O que é a vacina? Bom, vamos lá. É bastante complicado produzir uma vacina. Não é uma coisa fácil. Por que não é fácil produzir uma vacina? Porque as vacinas, elas podem, se você não fizer direito, ela pode ser pior que a própria doença. É isso que pode acontecer. Hoje a gente está falando de coronavírus e a gente está falando num recorde, cara. A gente está falando num recorde em produzir uma vacina em menos de um ano. Só para vocês terem uma ideia, a vacina da poliomielite, né, para ver como que é a evolução da ciência, a vacina da poliomielite demorou mais de 20 anos para ser produzida. Foram mais de 20 anos para se conseguir produzir a vacina da poliomielite. A tuberculose demorou vários anos até que se conseguisse ter uma vacina segura. Uma vacina Então, segura. na tuberculose, o povo ficou mais, tipo, Bom, relaxado? a tuberculose matou bilhões de pessoas. Lembra na aula de pandemias? Como é que ela foi se formada, professor? Olha, a tuberculose é uma bactéria que já estava na natureza, entendeu? Aí o homem entrou em contato, a gente estudou isso um pouco lá em pandemias, lembra? Que, Uhum. inclusive tem várias doenças aí pelo mundo que a gente ainda não entra em contato. Tem um monte de vírus aí espalhado no mundo, possíveis causadores de novas pandemias, que a gente ainda não entrou em contato. Bactérias que a gente ainda não entrou em contato. E o que acontece? Quando a gente entrar em contato com essas bactérias, pode ser que nada aconteça, que essa bactéria não faça nada contra a gente, pode ser que seja só uma doenciazinha simples, ou pode ter um potencial pandêmico, certo? Conforme a gente vai destruindo a natureza, conforme a gente vai entrando em novos ecossistemas, conforme a gente vai entrando em contato em novos ambientes, a gente entra em contato não só com novos ambientes como árvores e bichos, a gente entra em contato com ambientes microscópicos também. A gente entra em contato com uma microbiologia também. Assim foi com o coronavírus. A gente entrou em contato com uma microbiologia. Né? Como aconteceu na gripe espanhola, que inclusive matou muito mais gente do que o coronavírus, e provavelmente vai matar mais, porque eu acredito que a gente vai fazer uma vacina logo, e o coronavírus não vai matar tanta gente quanto matou a gripe espanhola, aquela gripe que a gente estudou, entendeu? Se a tuberculose matou mais gente, por que que eles não produziram a vacina mais rápido do que a do coronavírus que estão produzindo? Porque a gente não tinha uma ciência evoluída. Porque a tuberculose começou lá em 1800. Para se ter uma ideia, a gente não conseguia ver bactéria
Como é que a gente ia produzir vacina? Né? A vacina, aliás, é uma coisa nova. Ela não é uma, se eu não me engano, a primeira vacina foi produzida lá em 1960. A pessoa fala, nossa, nova, lá em 1960, sim. É logo ali, não é muito longe isso, certo? Perto de toda a história da humanidade, é uma coisa recente. Mas a Uhum. tuberculose não foi uma coisa que, sim, a tuberculose, por exemplo, foi considerado um mal do século retrasado. De 1800 a 1900, né? Seus bisavós nem eram, não tinham nem nascido ainda, matou muita gente. A gente não sabia o que era bactéria. A gente não sabia o que era causado. Só para vocês terem uma ideia de como as coisas evoluem, como que a ciência evolui, quando a AIDS, quando teve a AIDS, que não faz muito tempo, lá em 1980, só para vocês terem uma ideia, demorou-se 4 anos para se descobrir quem era o causador da AIDS, para isolar o vírus. Demorou 4 anos para isolar o vírus e falar, olha, o que está causando a AIDS é um vírus, esse vírus é o tal do HIV. Nós conseguimos observar o vírus pela primeira vez em 4 anos. Depois de 4 anos do primeiro caso. Demorou 4 anos. O coronavírus, em menos de uma semana, se eu não me engano, em 2 dias, já sabia o que era. Olha a diferença. Uhum. E em uma semana a gente já sabia como que era o RNA do coronavírus. Inclusive uma das leituras foi feita aqui no Brasil, em uma universidade pública. Uma universidade pública, Hum. né? Uma universidade pública, por isso que as universidades públicas são top de linha. Uma universidade pública brasileira lá do Rio de Janeiro, ligada à UFRJ, o Instituto Oswaldo Cruz, ligado ao UFRJ, conseguiu decifrar um dos RNA, sabia toda a sequência do RNA do coronavírus, em pouquíssimo tempo. Enquanto a AIDS demorou 4 anos para falar, olha, para se ver o vírus, o coronavírus em 3 dias já conseguiram observar, já conseguiram isolar, não, ó, o que é isso aqui, ó. Então, o que acontece? É a evolução da ciência. Provavelmente, daqui a 100 anos, vão olhar para a nossa ciência e vão falar assim, nossa, que ciência atrasada tinha lá em 2020, né? Daqui a 30 anos. Pois é. Fala, Paulina. Daniel, Oi. já teve alguma vacina que foi mais perigosa do que a doença? Então, o que acontece? Já. É por isso que as vacinas, elas não são liberadas. O que acontece? As vacinas, elas entram no estágio de teste. Primeiro, ele é chamado um teste in vitro. O que é in vitro? Você não usa um ser vivo, você usa tipo lá um frasco de laboratório para ver se ela funciona lá no frasquinho. Se ela funcionar no frasco de laboratório, a gente entra para uma segunda fase que vai começar a testar em bichos, em rato, em animais parecidos com seres humanos. E a última fase, depois que você acredita que aquela vacina é segura, que tem alguma segurança, mas ainda não tem certeza porque nunca foi testado em humano. Às vezes pode reagir, deu certo lá no macaco, deu certo lá, mas no ser humano pode acontecer uma outra coisa. Então, a última fase é feito um teste em seres humanos. É feito lá em um número, é feito em um número, depois vamos ver se não teve reações adversas, perigosas, porque pode acontecer, né? Para que depois se libere. Por que a vacina demora tanto tempo? Sabe por que a vacina demora tanto tempo? Eu vou falar como que é feita uma vacina. Vamos lá entrar em coronavírus. Sabe o que vai ser a vacina do coronavírus, minha gente? Vocês têm, vocês têm noção do que é a vacina do que vai ser a vacina do coronavírus? Alguém tem noção do que vai ser usado para se fazer a vacina? Antígenos. Antígeno. Anticorpos. Ah. Anticorpo? Não. Tem a ver com antígeno. Antígeno de quem? Do vírus. Do próprio coronavírus. Então, o que vai acontecer? Tem vacina, o que é injetado na gente, o próprio vírus. Só que o vírus sem a capacidade de fazer a doença. Então, o que acontece? É injetado para a gente, às vezes pode ser o vírus destruído ou só uma proteína, né, só o antígeno de um vírus, por exemplo, e é injetado na gente.
E aí o que vai acontecer? Nosso sistema imunológico vai entrar nesse processo. Fala assim, opa, tem um antígeno, vamos fazer isso aqui. Só que aquele antígeno não tem a capacidade do quê? De gerar sintomas, de gerar doença, de que a gente fique doente, né? A gente não fica doente. Ela só vai gerar uma resposta imunológica primária. Deu pau aqui minha caneta não risca mais. Tá sem tinta. Tá sem tinta digital. Então, é isso que vai acontecer. A vacina, ela vai fazer isso. Para que, quando a gente entra em contato com vírus de verdade ou bactéria de verdade, a gente tem essa resposta. Porque uma coisa que, com certeza, ninguém queria entrar em contato, por exemplo, era com, por exemplo, um vírus da poliomielite. Imagina entrar em contato com o vírus da poliomielite, meu amigo. Vocês sabem o que a poliomielite causa, né? A chance de matar é muito grande, mas quem sobrevive vai ficar com sequela. Né? Não, vai ficar um pé maior que o outro, menor que o outro. Vai ter graves problemas neurológicos, certo? No sistema neuromotor. Vai ter vários problemas. Então, por isso que foi... Afeta o DNA? Não afeta o DNA. Na verdade, ele afeta o sistema imunológico. Então, o que aconteceu? Por isso que o mundo se dedicou e demorou tanto tempo para se produzir essa vacina, para se conseguir esse tipo de resposta. Esse tipo de resposta. Para que quando a poliomielite entrasse em contato com a gente, de fato, a gente tivesse esse tipo de resposta e o vírus, no caso da poliomielite, não tivesse chance de se desenvolver. Para que a gente tivesse esse tipo de resposta. Então aqui a gente tem uma infecção primária e aqui a gente tem a infecção secundária. A infecção secundária é derivada de uma memória imunológica. É por isso que quando a gente entra em contato com uma doença, a gente não fica doente de novo. Pelo menos na maior parte do caso. Ah, professor, tem exceções? Tem exceções. Nem toda doença. Por exemplo, o vírus da AIDS. É por isso que o vírus da AIDS não se consegue fazer uma vacina. Sabe por quê? Porque ele ataca exatamente a imunologia de memória. Aí é um problema. Vacina não funciona. Por quê? O danado do vírus, cara, ele ataca a imunologia de memória. Lembra que a gente estudou lá um pouquinho, que eu falei que ele atacava lá a CD4, justamente o general? E vai atacar a imunologia de memória. Certo? Por isso que tem vírus. O vírus da AIDS até hoje se mostrou um vírus impossível de se produzir uma vacina. Mesmo com toda a tecnologia que a gente tem hoje. Olha só que coisa. Né? Porque eles vão lá e atacar exatamente essa parte. Galera, vocês entenderam aí o que o que eu falei? Tem alguma? Sim. É assim que funciona, né? De maneira bem breve, certo? Eu acho que agora vocês estão com uma base de sistema imunológico. Vocês que assistiram todas as aulas, desde quando a gente chegou lá nos conceitos primários, né? O que é o sistema imunológico, como ele funciona, como é que funciona como que é a vacina, como a vacina age, né? Por que a gente não fica doente a segunda vez? E é isso. Parece que tem algumas vacinas que quando é injetada, parece que você fica com a doença, alguma coisa assim. Não, Corrija você tem alguns sintomas. Por exemplo, quando você recebe uma vacina, você pode ter alguma febre. Por quê? Porque você está colocando antígenos em seu corpo. Você, às vezes, tem caso de vacinas que você coloca o próprio vírus. Só que o vírus, por exemplo, tem caso que o vírus está sem o DNA. Daiane, não faça isso não, pelo amor de Deus. Você está queimando plástico. Você está fazendo veneno aí. Calma aí, que tá acontecendo um negócio aqui, a mulher tá queimando plástico. Faz esse negócio não. Não pode esquentar, não faz negócio desse não. Você tá liberando dioxina. Não faz isso não. É a mulher. Você conversa assim normalmente? Não faça isso não. Deixa eu te falar uma coisa. Olha o que a mulher tá fazendo aqui. Ela pegou lá um negócio de manteiga. Alguém já fez isso, cara? Se alguém fez, não faz isso. Tem um veneno no plástico chamado dioxina, que é um dos venenos mais cancerígenos que existem. Ela foi pegar agora o pote de
de, Manteiga. de manteiga da terra e foi esquentar um negócio de plástico no fogo. Alguém já fez isso? Ué, por quê? Ainda ninguém, né? Não, é só tá vendo? Ninguém fez isso. Tá vendo? Os alunos aqui, ó. A mulher com 29 anos. Normalmente se eu falo assim com ela, não faça isso porque tal coisa do sistema imunológico, tal. Não, principalmente o negócio lá da febre. Quando o Ícaro tá com 38 de febre, eu falo, deixa ele ficar com febre. Ela fica doida. Eu falo, ó, lembra que eu falei na aula passada? Doido, Daniel! Eu falei assim, deixa ele ficar com febre. Eu falei assim, ele comeu coisa do chão, deixa ele comer. Imunologia de memória, lembra? Entenderam agora por que é importante ter imunologia de memória? É importante ter. É por isso que eu como coisa do chão. Que é para deixar o meu sistema imunológico. É que nem músculo, entendeu? Se você Agora não eu usa o lembrei. músculo, o músculo se atrofia. Se você Eu não me usa o lembrei que cérebro, o cérebro também ele pisaram vai na caducando. bolacha. É por isso que eu geralmente pego lá umas coisas, qual que é a minha desculpa de biólogo, para deixar o meu sistema imunológico lá trabalhando, entendeu? Para ele Agora eu me lembrei, o para ele senhor disse. entrar em contato com antígenos. Ele entrando em contato com antígenos, né, eu vou ter um bom sistema imunológico de memória. Fala. Agora eu me lembrei que o senhor disse, o senhor viu a bolacha no chão, as alunas pegaram e pisaram, o senhor perguntou por que ela avisou. Pra você não comer. Poxa, que coisa, né? Mas enfim, agora, ó, quando vocês verem eu pegando uma bolacha do chão, vocês já sabem por quê, tá bom? Agora talvez vocês não estranhem tanto, tá vendo? Tem uma justificativa, entendeu? Tudo tem um porquê. Eu não tava fazendo esse negócio. Nossa, esse professor um esfomeado. Nada. Não, tá bom, eu sou um pouquinho esfomeado, né? Mas Se eu pegar, soprava e não mandava sobrava pra nada. dentro. Comia com as bactérias mesmo. Comia com as bactérias. Geralmente aquelas bactérias do chão são bactériazinha tranquila, bactériazinha de boa, bactériazinha amiga, só para fortalecer o sistema imunológico de memória mesmo. Certo? Uhum. Professor, eu tenho uma... Próxima aula. Uhum. Porque estava aberto aí. Próxima aula, gente, a gente vai ver transplante. Por que existe rejeição no transplante, certo? Por que ocorre rejeição quando uma pessoa é transplantada e tem a ver com o sistema imunológico? E geralmente quem é transplantado tem que tomar um baita cuidado porque pega um monte de doença, justamente por causa do transplante, porque tem que tomar remédio para abaixar o sistema imunológico, né? Transplante de sangue, vai. O porquê. Nós vamos entender o porquê. Professor, Se vocês pensarem, diga. Eu fiz um desenho aqui, dá uma nota pra ele, por favor. Diga aí, mostra aí. Vai logo, a aula vai acabar. Rapaz, esse daí é o super anticorpo? É. Aí, rapaz, esse Diogo é criativo mesmo, rapaz. É criativo mesmo. E aí é o seguinte, ó, esse super anticorpo aí, toda vez que ele entra em contato com um monstro, ele fica mais poderoso. É um poder cumulativo. Ele pega o poder lá do monstro. Certo? Uhum. Gente, é isso. É isso aí. Meu Deus, dá aula em casa e a gente falando pra tudo quanto é lado. Ô menino peste. Vocês vão ouvir o meu moleque falando. Gente, a aula tá pra cair, viu? A aula tá pra cair. Se cair, caiu. Dúvida, manda lá no grupo, tá bom? Tchau. Galera, gostaram de pelo menos Vamos fazer uma breve noção de sistema imunológico? Valeu mais a pena? fácil do que eu achei que seria. Valeu a pena? Uhum. Mas valeu. Então é isso aí. Vamos fazer um negócio mais. Tá bom. Boa ideia, hein? Eu gosto dessas arrumação aí. Eu aprovo. Aí, bora. Legal, só baixar mais gostei. no celular, fechou. Gostei. Gente, cheiro pra vocês. Até quarta. Beleza? Em pé. Até.